E se a gente tentar ver filmes com atenção? Hoje eu tô com um convidado querido muito legal aqui comigo pra gente debater sobre filmes, atenção e comida. Esse é o Felipe. E antes de vocês escutarem o nosso papo, não esquece de seguir nas redes sociais, @e se a gente tentar, no TikTok, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Vambora comigo e com o Felipe tentar ver filmes com atenção. Fê, ser presente para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Certo, muito obrigado pelo convite, Lu, é um prazer estar Imagina. aqui com você. Eu sou Felipe, eu sou nutricionista e tenho mestrado, doutorado e especialização em transtornos alimentares, mas além desse Felipe mais profissional, eu sempre gostei muito de cinema, desde pequeno. E mais recentemente, assim, que eu fui unindo esses dois mundos, e a gente está aqui um pouco para falar sobre isso. Eu tenho um site de cinema também, mais pra frente até pode falar depois sobre isso no final, mas nem é o foco. Eu queria falar um pouco mais sobre assistir filmes mesmo com atenção e a gente pensar em como é que a gente pode estar perdendo muitas coisas que estão ali na nossa frente e resgatar um pouco essa ideia de assistir filme, né? Que a gente passa tanto tempo no celular hoje que Sim, nem é tanto... A gente nem fica tão atento assim, de fato. sim. E Fê, como que surgiu essas paixões, na verdade, do cinema e da nutrição? Já existiam na sua vida, igual você falou, quando você era, desde que, né, criança ali, tinha um desejo ali pelo cinema, mas como que você percebeu esses mundos colidindo, assim, né? Como que você conseguiu amarrar esses universos, assim, dentro de você? Eu gosto de cinema porque minha mãe me levava para o cinema como um entretenimento desde que eu era muito pequeno. Acho que Eu também. o primeiro filme que eu assisti no cinema deve ter sido Tarzan, eu tinha aqui 5 anos, Adoro! então tipo, é muito, muito antigo. E sempre gostei muito de assistir filme no cinema. Eu sou da época, agora nem sei se tem mais isso, mas sei lá, eu ia assistir os filmes de Harry Potter à meia-noite, sabe? Tinha umas coisas assim Ah, que eu amava. era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu, na verdade, eu nunca aproximei isso por muito tempo, assim, o mundo da nutrição com o cinema, né? Eu fui fazer nutrição porque eu gostava de cozinhar, né? Enfim, não fui por outros motivos como muita gente, mas eu fui entender esses dois mundos como sendo muito próximos, acho que depois da faculdade, mais no mestrado e doutorado, e, na verdade, juntar esses dois mundos acabou sendo uma coisa assim muito natural quando eu comecei a enxergar a nutrição como uma coisa um pouco além da comida e além dos nutrientes. Quando a gente consegue enxergar a nutrição como um comportamento, a gente enxerga a nutrição como algo muito além do que a gente costuma ver na faculdade, né? Assim, muito, muito básico. A gente enxerga o papel do comer dentro do nosso viver, do nosso experienciar a vida. Aí a gente consegue enxergar também nos filmes, enfim, na cultura, séries, enfim, a gente consegue enxergar nessas manifestações artísticas representações do que a gente faz dos nossos comportamentos, e o comer tá em tudo isso. Então, desde filmes que vão falar muito sobre comida, ou outros filmes que nem são sobre isso, mas tem a comida lá de alguma forma e aquilo vai dizer alguma coisa pra gente. E você sente que o cinema, vou generalizar o cinema, mas podem ser séries, enfim, né? Eles retratam muito mais o que é vivido pela sociedade, ou eles também ditam e moldam comportamentos, né, para que a gente comece a seguir, assim? Eu acho que a gente tem um pouco dos dois, é um pouco junto e misturado, porque se a gente pensar em cinema como arte e a gente for entender conceitos de arte, da representação do belo, da representação do perfeito, que remonta lá aquela beleza grega, que era uma coisa que era próximo do divino, e aí tem as proporções certas, o cinema ele traz um pouco disso. Então ele vai remontar em trazer uma perfeição, mas ao mesmo tempo hoje a gente tem uma necessidade de... Não sei se é uma necessidade, eu acho que é uma evolução do próprio cinema, mas é uma necessidade de representação. Né? E eu nem tô aqui, nem preciso nem ir a fundo em representatividade no cinema, acho que nem vem ao caso. Mas a gente representa muito o nosso cotidiano. Né? A gente vê muito do nosso cotidiano, mesmo em filmes que, sei lá, pensa num filme absurdo, Monstros S.A. É um filme de monstros, mas ali tem relações humanas, né? É escrito por humanos, representações humanas, e a gente representa esses nossos conflitos. Então, o cinema ele carrega um pouco das duas coisas, né? A gente vai trazer tanto o imperfeito como uma representação
E tanto, se a gente pensar no sentido de arte, de representar o belo, ele vai trazer algumas representações. E até que a gente estava discutindo daquele filme antes lá, Substância, por exemplo, que é um filme que ele questiona isso, né? Ele é um filme que vai trazer essas duas coisas. E todos os filmes e séries, eles acompanham a década, o período que é vivido, assim, né? Você percebe que hoje em dia tem sido muito atual, os debates atuais mesmo, ou tem voltado um pouco alguns discursos de lá de trás, assim? Você tá me pegando, né? Você quer falar da história de relação de corpo. Olha, eu posso estar muito errado, apesar de a gente estudar, ler tanta coisa, eu posso estar falando muita bobagem. Nada. Não, mas porque eu fiquei pensando agora de questão de valores, mas essa história dos análogos do GLP-1, né? Sim. Eles chegaram de uma forma muito forte na nossa cultura, né? É a conversa de metrô, é a conversa de ônibus das pessoas. E essa, eu vou colocar aqui muito entre aspas e com muito cuidado, facilidade de ter um corpo mais magro, Sim. teve um reflexo, vou dizer assim, imediato, mas nessa classe artística que historicamente sofre com questões com o corpo, né? Então, assim, a gente não pode também ficar apontando o dedo pra cara da, sei lá, de que a atriz que tá muito magra e que emagreceu, porque ela é uma pessoa que provavelmente tem uma pressão muito maior para manter um corpo mais magro. Ela tem uma facilidade e isso, então, se passa a ser representado também no cinema, né? Porque são essas pessoas que estão ali, esse universo que está ali. Então, se a gente passou por um tempo que era mais aceitável, se falava mais do body positive, que agora estão falando que não tem mais body positive porque a gente tem os análogos do GLP-1, Sim. né? Isso a gente vê isso também no cinema e com a classe artística que lida profissionalmente com esse âmbito. E a gente sabe, assim, muitos atores e atrizes trazem já na mídia os processos individuais que eles passam de transformações de corpo e de históricos que eles tiveram de relação com comida, de relação com o próprio corpo. O que você vê, assim, que você sabe que são, às vezes, profissionais que chamaram tua atenção pela história deles, né? Então, algum processo que você lembre de algum personagem, de algum ator que viveu, assim, uma perda de peso muito expressiva ou algo nesse sentido. E o que você sente no sentido da responsabilidade da indústria, assim, qual que é a tua perspectiva em relação a isso, assim, né? A indústria tem uma responsabilidade sobre esses processos que o ator ou a atriz precisa passar para viver um personagem que envolve essa questão de corpo em especial? Eu tenho um dilema interno muito grande em relação a isso. E aí eu vou até fazer aqui algumas vezes um paralelo com o esporte, né? Porque a gente pode, pelo menos quando a gente fala assim de nutrição em esporte, a gente sempre fala que aquilo é um atleta profissional, aquilo é a profissão dele, então ele precisa ter uma modificação tal na alimentação, nos nutrientes, para ter um desempenho melhor, porque aquilo é a profissão dele. Se a gente usar essa mesma lógica, que é bastante aceitável no esporte, essa modificação do corpo para representar um papel, ela segue essa mesma lógica de que isso aqui é a profissão dele, então tipo, é uma carta branca, faz o que você quiser, né? Claro que no esporte tem limitações, não faz o que você quiser, com um artista vai ter limitações de faz o que você quiser, mas a gente está usando essa modificação de corpo, essa modificação de desempenho, com uma justificativa profissional. Então eu tenho esse meu dilema interno, eu acho que, não sei se só sou eu que tenho, eu acho que os artistas não têm, porque eles premiam muito, né? Se um artista emagrece muito para um papel, ou se ele engorda para um papel, isso vira motivo de esforço, de determinação, e aí ele acaba sendo premiado, isso acontece direto. Sim. Mas eu fico bastante em dúvida, assim, do que é certo e do que não é certo. Eu acho que um exemplo besta, assim, do que não é certo é o processo que os homens heróis passam para ficar na tela, né? Porque eles precisam ter aquele músculo muito aparente, e aí não é só treinar e ter músculo, mas tem um processo de desidratação longo antes de filmar as cenas específicas em que eles estão sem camisa, para aquele músculo ficar bem definido, ficar bem marcado. Então, se a gente pega aí Wolverine, ou, sei lá, Capitão América, Thor, que tem essas cenas muito com um músculo muito marcado, com as formas muito marcadas, por um processo que não é absolutamente natural.
né? Se você pegar essa pessoa, mesmo ela, essa pessoa que treina muito, essa pessoa que vai tem uma rotina que é completamente fora da vida real da maior parte das pessoas, né? Para representar aquela assim, em um momento tem essa modificação. Aí você fica assim, pra quê, né? Claro que tem um motivo, mas ao mesmo tempo é um preciosismo muito grande de algum detalhe que causa um prejuízo grande para o indivíduo que está ali representando. Sim, e pra mim também tem uma linha tênue, porque hoje a gente poderia discutir sobre algumas modificações que poderiam ser feitas por inteligência artificial. Com a computação gráfica, que seja, né? Computação gráfica, né? Hoje não sei se você precisa pintar a pessoa toda de verde para ela ser o Hulk. Você pode, né? Enfim, colocar ali depois pintar a pessoa de verde na tela. Mas o quão tênue também é essa linha da modificação nas telas de algo que também não é real, né? Então, o que você acha que é mais seguro para quem assiste? A modificação em específico do ator, mesmo que isso seja às vezes prejudicial para ele, mas ainda assim seja real de alguma maneira, ou modificações mais por inteligência artificial, assim, né? Por design gráfico, coisas nesse sentido, que aí poderiam mudar a forma e aquilo não ser real de fato, sabe? Eu acho que a gente está acostumado em premiar o esforço das pessoas. E o público ele não aceita bem quando não é uma coisa real, ele não é daquele jeito. A gente pode pegar, acho que tem 2 exemplos muito marcantes de filme de herói mesmo, aquele filme Shazam, não sei se você conhece ou assistiu. Eu achei horrível. Não tô nem falando do filme em si, mas das críticas que antes do filme saírem vieram em cima justamente disso, né? Do ator usar uma roupa que tinha assim um enchimento, que tinha uma... ele não estava forte daquele jeito de fato. Então as críticas não foram tipo, você está usando enchimento, você não está se esforçando o suficiente para ser forte para esse papel. Né? E isso aí eu ia falar assim, uma coisa muito parecida, e aconteceu isso já há 10 anos atrás, mas também num filme de herói, naquele filme Capitão América Guerra Civil, tem algumas cenas com Pantera Negra. E antes do filme sair, vazaram algumas cenas de bastidores, e a roupa do herói não estava adequada, ele não era forte o suficiente nas cenas de bastidores que posteriormente seriam editadas para ficar como que a gente viu, né? Então, o público ele realmente ele não... A gente está de novo premiando, a gente premia muito essa modificação. Então, esse esforço do ator em se modificar. E aí, quando a gente pode usar um recurso, pode, mas daí pode ter uma crítica por parte do grande público e aí não vai ser interessante para quem está fazendo aquele filme. Eu lembrei muito de um exemplo, o quão isso é concreto, assim, né? Da crítica do Stitch, que era um live action, só que assim, gente, o Stitch não existe, não sei se vocês sabem. Ele não existe. Mas o Stitch não existe. E tiveram várias críticas do tipo, nossa, que esse Stitch tá esquisito. Gente, já é um bicho inventado, entendeu? E aí era, nossa, um live action queria botar o quê? Um cachorro? Então, assim, e é muito curioso como também as pessoas ficaram em cima do Stitch, do Sonic, que são personagens completamente construídos, mas que não são reais. Né? Elas estão em cima do Shrek agora, por exemplo. Exato! Não sei se você viu essas notícias, mas aí entra um pouco, na história do Sonic e do Stitch, até entra um pouco assim da memória afetiva da pessoa, né? Então, assim, ela tem aquela memória daquele personagem daquele jeito, sei lá por que razão tem essa necessidade de ficar refazendo as coisas, ela quer igual, mas não quer igual, então enfim, uma questão à parte. E quando a gente pensa nos filmes e essa parte mais imagética, né? Então, quando a gente pensa na imagem corporal, em especial feminina, assim, eu já assisti uma palestra sua que falava bastante sobre esse aspecto, né? O que a gente consegue aprender, sendo bom ou ruim, depende, mas o que a gente consegue aprender quando a gente assiste um filme, assim, né? E o que você acha que a gente conseguiria hoje, até mesmo nessa perspectiva atual de imagem corporal, ou até mesmo de comida, o que mais fica com o telespectador quando ele tá ali assistindo um filme e que traz aspectos sobre corpo e comida? Eu evito tentar assim, dar um juízo de valor para falar assim que tem um filme que ensina coisas erradas ou filme que ensinam coisas certas. Eu acho que eles são obras e assim a quem criou aquilo criou por alguma razão e pode estar vinculado muito com a história daquela própria pessoa.
Então, eu acho que a gente não tem muito essa história assim de falar, esse filme não é bom você assistir esse filme, porque ou esses filmes estão trazendo uma imagem equivocada da mulher. Talvez a maioria deles esteja, mas eles estão inseridos num mundo muito maior que vai além daquele filme, né? Ele sozinho não pode carregar essa responsabilidade de ensinar as pessoas, né? Aquelas pessoas, a gente tem que lembrar que um filme é feito por uma grande equipe de gente, mas são pessoas também, né? Que estão vivendo tudo aquilo. Então, os filmes, a gente acaba criticando com muita facilidade que um filme vai trazer, tá objetificando a mulher, ou ele está trazendo de uma forma muito repetitiva mensagens erradas, e talvez estejam, mas a gente pode aprender com isso, né? A gente pode olhar para isso e aprender como é que a gente vai utilizar essas mensagens, por mais erradas que elas estejam. Um exemplo que tem muito nas redes sociais, a gente retoma o filme da Bridget Jones, o Diário de Bridget Jones, o primeiro pelo menos, que é uma personagem que se chama de gorda, todo mundo fala que ela é gorda, mas ela não tem exatamente um corpo gordo, e fala-se sobre como isso entrou na cabeça das pessoas, ensinando para elas que também o corpo delas também era gordo. Mas apesar do filme ter esse poder de atingir várias pessoas e ajudar a entender muita problemática que a gente tem, sei lá, apontar o dedo pro filme talvez não vá ajudar a gente. Né? E acho que também tem um grande desafio atual, que é as pessoas captarem as mensagens do filme de fato. Então, eu fico pensando, né, o quanto as pessoas realmente, às vezes até prestaram atenção no filme dela falando desse jeito, ou agindo, enfim. Dei esse exemplo do filme que você colocou, mas pode ser de vários outros, né? Porque às vezes eu assisto alguns filmes e eu falo, caraca, essa mensagem, eu vou conversar com outra pessoa que assistiu, aí a pessoa, tipo, nossa, nem vi que falou isso, sabe? Que teve isso. Então, esse desenvolvimento de senso crítico muito relacionado à atenção que a gente dá ao que a gente está assistindo, né? E hoje, o que você tem lido sobre esse tema, assim? As pessoas realmente estão conseguindo prestar atenção nos filmes e coletar essas mensagens, assim? Eu acho que essa questão da atenção com a história não, né? Com o celular, com as redes sociais, a gente está dando menos atenção para as coisas, de forma geral, né? E eu me irrito muito, e isso acontece com muita frequência quando você vai no cinema e vê a pessoa mexendo no celular durante o filme. Isso acaba comigo. Mexer no celular durante o filme acontece sempre, mas uma coisa que me marcou muito, acho que foi assistir o último Jurassic Park, tinha uma senhora na minha frente, e ela ficou no TikTok o filme inteiro, rolando. Assim, obviamente tira minha atenção, porque tem mais um foco de luz aqui, eu não consigo prestar atenção tanto naquele filme, o filme era meio ruim, mas tudo bem. Mas por que você pagou um ingresso, sei lá, 80, 70 reais de ingresso, daí pra mais, pra ficar mexendo no celular, né? E essa falta de atenção, pelo menos algumas notícias, que nem são tão novas assim, mas algumas notícias falam sobre isso, sobre a forma como a gente está mudando a forma de consumir filmes, né? Com o advento dos streamings e a necessidade de prender o público, isso está mexendo na forma como os filmes estão sendo escritos e construídos. Eu li essa notícia e, por coincidência, no dia seguinte eu fui assistir um filme de streaming também, mas que falava um pouco sobre como os filmes eles precisam ter assim, uns 2 minutos muito agitados para você prender a sua atenção e a pessoa não sair do filme, né? Porque diferente do cinema, que você compra o ingresso e pressupõe que você se sente e vai ficar lá até o final, agora tem a necessidade da pessoa não sair, simplesmente desligar a televisão, porque ela está assistindo aquele filme por streaming. E agora nem lembro o nome do filme, era uma ação bobinha da Amazon, que de fato, o filme começava com uma cena que era do meio do filme, sem menor necessidade, sem menor justificativa, mas era uma cena agitada, uma cena de ação, e aí depois voltava. E, enfim, esse é até um recurso que vale a pena para despertar curiosidade, mas acaba sendo usado de uma forma até banalizada, né? E eu percebo muito isso quando a gente pensa nas séries, né? Claro que tem uma logística das séries, então tem o episódio piloto, tem uma função, né? Então os episódios ali, a depender da quantidade, né, de episódios que tem clímax, mais clímax, episódios de construção de personagem, enfim. Mas também como as críticas se relacionam muito com, nossa, nesse episódio não teve nada,
né? Quando na verdade tá ali se aprofundando no personagem, tá tendo diálogos super legais. Eu tava assistindo A Casa do Dragão ontem, inclusive, né? E aí vem um pouco nisso, assim, de nossa, esse episódio foi bom? Interrogação, né? Mas bom em que perspectiva? Se você assiste o episódio todo, cara, você percebe que teve uma super logística de dinâmica de poder e tal, 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 os diálogos super construídos. Mas não teve nenhum dragão soprando fogo, entendeu? Então, como a atenção hoje também, pra quem tá assistindo, né? Ela se baseia em aspectos de quase como se fosse assim pra impressionar, né? Então, são cenas chocantes, ação, ou uma briga, alguma coisa muito intensa, Cenas que causam entusiasmo, né? cenas de entusiasmo. Eu tava vendo, eu não lembro onde, mas que tinha. Tava tendo uma certa discussão em relação às cores também, que são usadas hoje em dia no cinema, porque antigamente as cores eram super cores vibrantes e hoje a gente tá tendo uma tonalidade mais coerente, assim, nos filmes, até meio luz baixa, né, em alguns filmes e tudo mais. Mas quando a gente pensa nessa questão de atenção, assim, na tua perspectiva, não só sobre prestar atenção no filme, mas o que mais passa despercebido se a gente não presta atenção no filme, assim? O que a pessoa perde com isso, assim, sabe? No sentido da vida dela como um todo, não só daquele. Porque eu tenho a Daquele sensação. momento, né? Eu tenho um pouco disso, assim. Eu sou uma pessoa que eu consumo muitos filmes e séries. Amo muito. E pra mim nunca é só assistir um filme ou uma série. Aquilo fica na minha vida de algum nível, sabe? Eu aprendo com isso, assim. E eu tenho a sensação de que hoje as pessoas, tipo, elas vão lá, assistem aquilo e, tipo, Esqueceu, né? esqueceu. Você pergunta pra ela o que aquele filme falou, É, não sabe. exato. E eu acho que entra um pouco nisso, de novo, da história do streaming, né? A gente tá muito num volume muito grande de produções, muita coisa pra assistir, muita coisa disponível. E aí a gente tá assistindo por assistir, né? A gente tá assistindo pra passar o tempo. Aí às vezes você vai almoçar, você tá assistindo ali, e você nem prestou atenção na comida, nem prestou atenção no que você estava assistindo. Então entra um pouco nessa história de a gente estar perdendo as mensagens. E é um pouco problemático, porque a gente está perdendo isso, como eu acabei comentando, nas próprias produções, né? A gente não tem, assim, a gente tem um volume muito grande de produção, de produções de filme, de séries, mas quais que estão ali realmente para dizer alguma coisa pra gente, né? E que podem fazer diferença pra gente. Claro que se a gente for olhar com um olhar analítico e no atendimento, às vezes a gente acaba fazendo isso para conversar com pacientes sobre alguns filmes, qualquer coisa serve para a gente analisar alguma perspectiva. Né? Mas se a gente fala nesse sentido assim, de carregar o filme com a gente, né, são poucos os filmes que fazem a gente refletir um pouco, né, sobre a vida. Tem um filme que eu gosto bastante e eu assisti ele no cinema, eu não gostei quando eu assisti, e aí eu fui assistindo ele mais algumas vezes, meio loucura isso, mas eu fui assistindo mais de uma vez, e agora hoje assim, é um dos meus filmes, talvez o meu filme preferido de todos, que é o La La Land. Nunca vi. Você acredita? Demitida, Encerrado o né? podcast, vamos parar por aqui. Eu nunca vi. Você Eu acredita? não vou dar spoiler, então, não vou dar spoiler. Eu preciso Mas ele é ver. um filme sobre a vida e sobre as nossas escolhas de vida, sobre os nossos sonhos. Vamos colocar dessa forma. Nossa, eu vou assistir Então, hoje. as coisas que a gente precisa reivindicar na vida para conseguir alcançar as outras dos nossos sonhos. Então, enfim, é um filme sobre isso. É um filme que carrega, assim, uma mensagem para a vida. É um filme bom, muito bom. Nossa, eu quero muito. Acho que tá no Prime, se você quiser assistir. Boa, boa. Não, me demite completamente. Esse é o Mas você top. tem que gostar de musical, né? Eu não sei se é um ponto. Eu adoro musical. Sabe por que eu não assisti La La Land? Porque eu lembro que na época, porque ele foi premiado, foi tudo mais, né? Eu lembro que na época tinham outros filmes que estavam concorrendo que eram muito potentes. Não me lembro quais. E aí, Viu? Não lembro, mas não tudo bem, a gente tá lembro. falando de 10 anos, né? É. Ok. E aí era uma coisa que eu ficava meio assim. Nossa, não quero assistir La La Land porque vai que eu gosto e eu quero muito ficar perto desses outros filmes, assim. Sabe uma coisa meio besta, assim, quase clubista? Entendi. Tipo, não vou assistir um jogo do Corinthians porque eu tô torcendo pro São Paulo. Tipo, Entendi. muito besteira. E eu não... Aí tem um desvio de caráter meu. Eu não sou tão fã, assim, do Ryan Gosling. Encerrado aqui também, por aqui, essa conversa. Ele não sei, alguma coisa nele não me vai.
E aí Você eu também falei, não assistiu Devoradores de Estrelas, né? não, mas eu quero assistir esse real, porque eu vi o trailer, eu fiquei impactada e eu preciso ver esse filme. Você já perdeu a chance de assistir esse filme, que era um filme de assistir no cinema, mas tudo bem. Ah, não! Que existe isso, né? Assim, o filme que Sim. você tem que assistir no cinema, Sim. viver no cinema, e o filme que tudo bem assistir em casa. Sim, Ainda Estou Aqui, eu assisti no cinema e foi a melhor coisa que eu fiz. O Agente Secreto, eu assisti em casa. Não vou mentir, eu assisti em casa. E eu assisti em casa e, assim, pra mim foi muito diferente. São filmes diferentes, óbvios, mas se eu tivesse assistido Ainda Estou Aqui em casa, eu ia ficar muito frustrada. Não sei, eu não quero entrar em polêmica, você falou que eu não posso entrar em polêmica. Eu vou falar que eu não gosto de Agente Secreto. Eu não gostei muito também. Não sei. Eu acho que foi uma decepção, assim, o título do filme, sabe? Eu tava esperando outra coisa. Eu tava esperando o trailer, eu tava, Agente tipo... Secreto. E não tem isso no filme! É uma mentira! Então, assim, o filme pode até ser bom, mas ele criou uma outra expectativa e aí você vai assistir e não foi o que você estava esperando. Sim. Então, ficou... É isso. E você trouxe uma parte, tipo, dos atendimentos, assim, que você usa, né? Filmes pros atendimentos, às vezes pra dar exemplos. Quais são os filmes que você tem de prateleira, que você mais fala com seus pacientes, pra poder discutir sobre essas coisas? Tem dois que eu uso sempre, que é Chef, que é um filme de 2014, do Jon Favreau. Que é um filme sobre um chefe de cozinha que é demitido e resolve ter um food truck e percorreu um pouco dos Estados Unidos com o food truck. E é um filme que fala um pouco sobre prazer e comida. Preparar comida com prazer e comida como um símbolo de amor e carinho. Assim. Tem uma cena muito marcante nesse filme que ele prepara um simples sanduíche com queijo para o filho, mas ele prepara com uma perfeição tão grande. E aí você vê assim o quanto que a comida também é uma mensagem de amor. É um filme ótimo para isso. E o outro é Pequena Miss Sunshine, que eu acho que é excelente para discutir não só questões de corpo na infância, mas no adulto também, né? E de ideais de o que aquele tipo de pessoa come, o que aquele tipo de pessoa pode fazer ou não pode fazer. Então ele é um filme muito bom para isso. Mas você falou de usar isso com o paciente, eu acho que uma coisa importante você nem sempre precisa chegar nesses filmes, você precisa entender o que o paciente gosta, o que ele assiste normalmente, recomendar outras coisas que não tem nada a ver com isso para você conseguir se aproximar com o paciente, poder conversar, ter aquela conversa de início de consulta. Você assistiu o episódio de A Casa do Dragão, por exemplo, o que você achou? E aí você consegue ter um vínculo maior. Então, assim, os filmes eles têm um papel até mais do que ficar discutindo só de corpo e comida, o que é excelente, mas ele é ótimo para criar vínculo, né? Sim. De começar discutindo e criar proximidades, por exemplo. Agora eu já não gosto de você porque você não gosta do Ryan Gosling e não assistiu La La Land. Se você tivesse falado o contrário, eu ia gostar mais de você, entendeu? Tem essa questão do vínculo. Sabe, tem desvios de caráter do ser humano, assim. Não, tudo bem, as pessoas são diferentes, não tem problema. Mas tem problema não gostar do Ryan Gosling. Não sei, gente. Eu ainda vou simpatizar Você com assistiu ele. Barbie? Assisti. Então, você não gostou dele no filme também? Eu gostei dele no filme. Gostei. Aí eu comecei a simpatizar com ele. Por isso que eu quero assistir o Devorador de Estrelas. Mas, La La Land veio antes. Daí eu tava tipo, seu Zé Ninguém. Até parece, né? Não, você gosta de filme de violência ou não? Eu gosto de todos os filmes. Eu não tenho nenhum tipo de... A única coisa que eu não gosto de filme é filme de faroeste, assim, sabe? Uma coisa Entendi. mais... Aí já me pega um pouco. Uma coisa muito de época. Não gosto muito. Entendi. Não, é porque agora falando de Ryan Gosling, eu comecei a gostar dele por causa de um filme de 2011 ou 2010 que chama Drive. Que ele é um Já motorista vi. de fuga. Já viu? Aham. E como você não gostou dele depois desse filme? Eu fiquei pensando que várias pessoas poderiam ter feito papel no lugar dele, você acredita? Muito errado, Luiz. Muito errado, né? Muito errado. Ai, cara. Mas agora eu tô dando o seu valor ao Ryan Gosling. Assim, depois de Barbie eu fiquei... Não seria qualquer cara que faria esse tipo de papel. Não, exato. Mas, enfim, dê a chance pra ele. Vou Assista La La Land, assista Devoradores de Estrelas. A Devoradora de Estrelas tá na minha lista. Eu vou assistir La La Land hoje, quando eu chegar em casa. Mas eu adorei que você Eu tava vou te mandar falando... mensagem amanhã pra te Tá bom, perguntar. a gente vai fofocar sobre. Ok. E eu vou botar print depois nos stories pra vocês verem a nossa discussão de La La Land. Pode deixar. Mas eu adorei que você foi falando isso, né? Porque, de fato, eu percebo com os pacientes que o vínculo construído ao redor do mundo pop, vou generalizar, porque às vezes eu não consigo acessar o paciente só com filmes e séries, porque às vezes é isso. Ele tá tanto no TikTok que ele nem sabe o que tem de novidade no Netflix. Que eu já acho muito difícil. Mas assim, às vezes a pessoa realmente não consome filmes e séries porque não tem atenção suficiente
pra ficar 30 minutos. Que é um repertório muito baixo de entretenimento, Muito baixo. né? Assim, não sabe o que fazer muito com o tempo livre, né? Exato. Aí, às vezes eu acabo pegando em música, então já aconteceu de eu ter paciente que é muito fã de K-pop, e eu entendi qual era a ideia de padrão de beleza, por exemplo. Questão complicada de K-pop e padrão de beleza, né? Exato. E aí, em filmes, o que eu também costumo fazer é ir um pouco de acordo com os interesses. Então, eu atendo muito adolescente. E aí, eu costumo consumir também conteúdos mais adolescentes, para os adolescentes conseguirem, conseguir me comunicar com eles, para entender qual que é a tendência do momento, né? Então, em Heartstopper, por exemplo, que é uma série adolescente, o personagem principal tem um transtorno alimentar, né? Dei spoiler, caso alguém não tenha visto. Eu não vi, olha só. Mas é muito legal. E é muito, muito maneiro, porque fala sobre a população LGBTQIA+. E aí tem essa questão do transtorno alimentar e é desenvolvida de um jeito muito bonito, muito sensível na série, assim, sabe? Não é aquela coisa do transtorno alimentar chocante no filme e na série, assim. É muito legal. Que outros filmes você falaria? Por exemplo, você trouxe Pequena Miss Sunshine. Eu lembro quando eu assisti, eu era uma pequena. Sério. Eu não era uma Miss Sunshine, mas era uma pequena. E eu não entendi nada. E aí eu assisti de novo, depois de mais velha, e eu falei, gente, como esse filme poderia ter mudado a minha vida se eu tivesse assistido ele com outro olhar, com direcionamento, sabe? Com senso crítico. Então também eu tenho a sensação de que assistir algumas coisas em alguns momentos da sua vida também faz diferença. Igual você falou, que você foi assistindo aquele filme, tipo, várias vezes, La La Land, né? Aí ele foi se desdobrando em outras coisas. Que outros filmes você falaria, assim, que tem uma pegada legal pra gente poder discutir, pensar sobre corpo, sobre comida, sobre essa relação? Eu acho que depende muito do paciente, do estágio que ele tá. Né? A gente tem muitos filmes, vou dizer assim, muito entre aspas aqui, clássicos, que falam de transtornos alimentares. E eu acho que é o tipo de filme que talvez seja muito mais útil para educação sobre transtornos alimentares, às vezes com os pais ou próprio com os profissionais, né, para entender alguns mecanismos, mas nem sempre são aqueles filmes que vão ajudar o paciente com alguma coisa, né? Se ele vê o que ele está fazendo necessariamente no filme, talvez não ajude ele naquele momento, né? Então a gente pode usar até outros filmes mais populares para conversar. Um que eu acabei usando em um caso, mas eu vou acabar comentando aqui, que foi num momento muito específico também, Meninas Malvadas, você assistiu? E ele é um filme que não é necessariamente um filme sobre corpo e comida, mas é muito central na história a questão do corpo, né? Porque o fazer uma maldade é modificar o corpo de uma pessoa, né? Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, é muito antigo, não preciso ficar falando de spoiler, né? Mas então, assim, fazer a maldade pra Regina, no caso, era fazer ela ficar mais gorda. Então é enganá-la para ficar mais gorda. Isso dá tanta possibilidade de conversar, né, com o paciente sobre valores também, né? Porque o que é assim, o que é importante naquele momento, né, da vida do paciente. E eu acho que é um filme bacana para conversar sobre isso. Tem alguns outros filmes que ajudam a gente a enxergar. Esse é um pouco polêmico, mas eu acho que ele ajuda um pouco a enxergar. Ele é um pouco mais a fundo de transtornos alimentares, mas ele ajuda a enxergar comportamentos que talvez a pessoa não esteja enxergando. Então, não sei se você assistiu A Baleia. Assisti. Ele é polêmico pelo nome, mas enfim, de novo, eu acho que não tem certo e errado na arte. Mas é um filme triste, é um filme drama, super pesado. Mas ele consegue mostrar cenas de compulsão alimentar de uma forma tão... É esquisito falar isso, mas é uma forma tão bonita. Porque você consegue mostrar para alguém que talvez vivencie aquilo, mas não enxergue aquilo. E aí, aquela necessidade de buscar na comida uma coisa que não era na comida que ele estava buscando. Né? E ele consegue mostrar isso muito bem. Sim, e um sofrimento de uma forma tão crua, verdadeira, assim, né? Eu sentia isso, assim, essa passagem do sofrimento em alguma atitude que às vezes a pessoa simplesmente, tipo, fui lá e comi e é isso. Porque as pessoas falam como se fosse uma coisa super tranquila, né? Sim. Tranquila do ponto de vista do, você foi lá e você comeu, não é como se tivesse sido uma grande coisa.
Não, mas é um comer sofrendo, né? Exato. E é um sofrendo que nem era por causa da comida inicialmente, Exato. então é uma coisa bastante complicada e o filme representa isso muito bem. Assim, use com muito cuidado, né? Porque são cenas fortes e, enfim. E eu acho que é muito mais pra... que também tem um delineamento, né? A gente, enquanto profissional da saúde, tô generalizando, mas que trabalha com pessoas, e o cuidado à saúde, a gente também tem os filmes que a gente precisa assistir enquanto profissional, assim, não necessariamente de passar para o paciente. Por exemplo, O Menu O Menu é um filme muito bom. é um filme muito bom, mas que eu tenho umas ressalvas para passar para alguns pacientes, assim. Você acha? Eu acho. O que ele tem de forte, assim? Quer dizer, tirando assassinatos e enfim, as Tirando outras... todo o drama. Tirando, assim, a parte que não é importante. Eu acho que é um filme que pode desviar a atenção de pontos importantes. Porque tem, entende? Porque tem essas outras coisas que são mais chocantes, sabe? Sim. Que tem o enredo, a base. Entendi. E aí a pessoa, tipo, tô ali recomendando o filme, e aí a pessoa só olha pro outro lado. Pro outro lado. Né? Mesmo porque o outro lado é um lado que é bem impressionante, assim, né? Essa parte toda dos... Vou botar entre aspas pra ficar um pouco mais suave, mas dos mistérios. É um pouco impressionante demais. Sim. E aí eu acho que... Exagerado, né? Exagerado. Então eu acho que foca mais nisso e aí perde-se as outras coisas, assim. Então é um filme que depende muito da pessoa. Dando cuidado. Do entendimento que ela tem sobre os outros aspectos, assim. Tem um filme, que é outro polêmico também, que eu acho que a maioria das pessoas não recomendaria jamais para um paciente, de novo, de transtornos alimentares. Você já assistiu Feed? É um filme com o Tom Felton. Não me é estranho. Fala um pouquinho sobre. A menina, o irmão morre, e aí ela enxerga no irmão. O irmão é a personificação, o irmão morto, é a personificação da anorexia. Pra ela. Não assistiu? Não. Ótima indicação, então. É uma ótima indicação. Eu não sei onde ele está disponível agora. Tá. Mas enfim, chama Feed. Mas, em geral, não se recomenda esse filme porque ele tem um final meio desesperançoso, porque por mais que ela tenha feito um percurso de tratamento e esteja bem, no final aparece o spoiler. É um spoiler. Mas no final aparece o irmão de novo, tipo como se fosse um fantasma que fosse carregar para ela a vida toda. E eu acho que é meio polêmico, mas ao mesmo tempo, em casos muito específicos, ajuda também o paciente a entender que essas questões de corpo e comida vão estar com a gente para a vida toda, né? A gente vai carregar isso para a vida toda, não tem assim um ponto final, um encerramento definitivo. Então é um filme bacana porque ele dá um pouco essa perspectiva. Um pouco pesado, mas dá essa perspectiva do tipo, legal, você está no seu percurso, você pode estar no final do seu percurso, mas não vá achando que isso não vai te acompanhar o resto da vida, porque vai. Né? Acompanha a gente o resto da vida. Nossa, eu adorei. E a gente discutindo aqui sobre o cinema, muitos cinéfilos alucinados. O que você sente que os filmes e as séries, enfim, eles te ensinam mais do que, tipo, artigos científicos ensinariam, assim? Claro que eu entendo que os conteúdos também são distintos, mas o que você aprende de diferente do que você estivesse lendo um artigo científico? Assim, por mais falso, por mais fantasioso, encenado que sejam os filmes, eles ensinam muito mais de vida real do que artigos científicos. Porque são pouquíssimos artigos científicos qualitativos que falam de pessoas. Né? A gente sofre muito esse mal com a nutrição e com a saúde de forma geral, porque a gente trabalha muito a estatística de um jeito que passa mensagens erradas para as pessoas. Não porque a mensagem esteja errada por si só, mas porque a gente não acompanha aquilo dentro da vida real. Então a gente pode voltar lá no começo da nossa conversa e falar de análogos de LP1. A gente tem uma porrada de artigos falando sobre perda de peso sustentável em até 2 anos. Mas, de fato, ele conversou com aquela pessoa sobre como é que foi essa experiência durante esses 2 anos? Provavelmente não. O artigo, por si só, né, que vai trazer essa informação que é importante e é válida, mas um relato de uma pessoa ou a encenação disso no cinema pode ser muito mais impactante. Inclusive, eu não assisti porque ainda não estreou, mas vai estrear um filme agora de uma estudante de medicina, estreia dia 6 de agosto. Não sei quando que isso aqui vai pro ar. Filme brasileiro? Não. Tá. É um filme
Eu acho que é americano, agora eu fiquei na dúvida. Tá. Não sei. Mas se chama Insaciável. Eu só vi o trailer e vi a sinopse mais ou menos, mas ele é um estudante de medicina que luta com essa questão do peso. Só que ele é um filme de terror, então ele traz a compulsão alimentar como um fantasma. Então é um atormento paranormal, mas ele traz as medicações como uma solução para trazer com isso. Então eu não sei como que vai ser esse filme. Eu quero assistir para Vamos saber. ver e Chama discutir. Insaciável, estreia em agosto. Adorei. Fica a dica. Amei. E quando a gente pensa assim, Fê, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, que quer assistir filmes com mais atenção, o que você falaria para essa pessoa para ela começar a tentar fazer isso, assim? Então, porque eu acho que é muito difícil a pessoa simplesmente, tipo, desliga o celular e vai assistir. Eu acho que é um caminho. Mas o que você diria, por tudo que você aprendeu, por tudo que você sente quando você assiste os filmes, por todo o impacto que você sabe que tem nas pessoas, no cuidado à saúde delas, mas na vida por si só, né? O que você diria para essas pessoas, assim, tentarem a ver filmes com mais atenção? Ver filmes com presença, né? Que é algo que a gente conversa muito até como comer com presença. Como o celular ele é uma coisa muito central na vida de todo mundo hoje, uma coisa que eu costumo recomendar não necessariamente a gente não precisa ser tão radical, tipo, desliga o celular, deixa ele longe de você, porque pode causar essa, eu preciso olhar, mas parece bobagem, mas silenciar notificações é uma coisa que funciona, né? Não sei você, mas o meu WhatsApp não tem notificação. Assim. Quando eu quiser abrir o WhatsApp, eu faço isso várias vezes no dia, mas eu fui lá com a intenção de abrir o WhatsApp, mas ele não ficou lá pipocando notificação, né? Então, esse silenciar notificações já vai ajudar a pessoa a assistir um filme com mais atenção, por exemplo. Escolher um filme que ela gosta, escolher atores que ela gosta, escolher coisas que ela tem interesse. E, então, até isso vale para na hora de você recomendar um filme para alguém de uma forma profissional, você precisa caminhar um pouco nesse caminho e preparar esse ambiente, né? Porque se a gente fala tanto de preparar o ambiente para comer, vamos preparar o ambiente para assistir um filme também, vamos nos programar para assistir um filme, ok, que no cinema já é um pouco isso, né? Mas se a gente está em casa, vamos reservar, vou assistir aquele filme tal horário, vou parar só para fazer isso, eu já vou ter comido antes, ou eu vou comer depois, eu não vou ter que me preocupar em parar para pedir uma comida no meio, né? Então, dessas pequenas coisas de preparar o entorno já vão facilitar para a gente conseguir assistir aquele filme com um pouco mais de atenção. Eu amei. Amei. Um pouco mais de atenção. E o que você pensa sobre comer enquanto assiste? Porque eu acho que isso é uma coisa que acaba entrando nos dois universos, né? Porque aí a gente tá falando do comer com atenção ou sem atenção, né? Eu acho que tem o seu lugar. Você também é aprimorado em transtornos alimentares, sabe que isso tem o seu lugar em alguns momentos. Sim, tem sua Então, funcionalidade. vai ter a sua função comer enquanto assiste. Mas eu acho que eu até já falei isso uma vez, mas repito, né? A gente não está nem prestando atenção no que a gente está comendo, nem prestando atenção no que a gente está assistindo. Né? E nesse ponto, às vezes, até o comer acaba se prejudicando mais, né? A gente nem olha tanto pro prato, a gente não sabe o quanto que a gente comeu, ou a gente só vai fazendo esses movimentos mais automáticos. Mas, ao mesmo tempo, isso também tira a oportunidade de a gente, de fato, prestar atenção. Né? Eu não sei, você tem o hábito de reassistir filmes ou não? Você assiste uma vez e acabou? Tudo bem. Hábito de reassistir filmes, eu tenho o modus operandi de reassistir. Então tá. Então eu reassisto tudo. Cara, de série, tem série que eu já assisti, tipo, 8 vezes, todas as temporadas, assim. É uma coisa doida. Eu precisaria ver coisas novas. Esse é o meu problema. Entendi. Não, porque eu ia falar que, assim, que quando a gente assiste muitas vezes, a gente consegue ver muitos mais detalhes. Sim, muito. Então, assim, uma coisa que tá passando no fundo, uma coisa que tá ali. E se a gente tá comendo fazendo isso, a gente não enxerga, assim, nem o principal. Quanto mais poder ir ver a fundo desses detalhes. Então, esse era por isso que eu perguntei. Tem uma série que fez super movimento, assim, esses últimos tempos nas redes sociais, que eu, inclusive, assisti 3 vezes. A mesma série, Off Campus, que foi uma série que o universo tinha, assim, adolescente gostou muito, e as 30 mais, as garotas 30 mais. E foi muito curioso porque há vários vídeos apareceram pra mim sobre como
a pessoa conseguiu ver coisas diferentes conforme elas foram reassistindo. E eram detalhes muito pequenos. Detalhes do tipo, nossa, naquela cena ele pega e começa a fazer as coisas pra ela sem que ela tenha que pedir. E aí, nossa, uau, como isso é algo muito especial. Então, assim, que total passaram despercebido a primeira vez que a gente assiste, assim, né? Porque, enfim, é o diálogo, você tá prestando atenção no diálogo. Uhum. Então, realmente teve bastante isso, assim. E foi curioso ver os vídeos das pessoas falando: vocês viram isso? Na terceira vez que eu assisti, eu prestei atenção nesse detalhe, né? Então, como também a gente passa batido, porque as produções do cinema, elas são muito profundas, elas são muito delicadas. E que, às vezes, a necessidade de reassistir para poder prestar atenção também é algo que fala muito sobre como a gente está atento, né? Uhum. Naquele momento. E também não é uma falha, né? Você não prestar Não. atenção em tudo, né? Você realmente, às vezes, Não tem nem como. é tão denso que você não tem como prestar atenção em tudo da primeira vez. Exatamente. Tem que fazer isso como se fossem em camadas, assim. Sim. É. E que eu acho muito especial quando a gente pensa em filmes e séries, porque são coisas, conteúdos que estão ali. É diferente de ter uma camada numa conversa ao vivo, Uhum. né? E aí aquilo sumiu depois de uma aula. Como eu vou pegar as camadas dessa aula, né? As Então, pessoas gravam agora. é. Todo mundo tem esses Pois é. detalhes. Mas eu adorei o nosso papo. Muito bom, eu também gostei muito. Eu ficaria aqui o dia todo, ainda mais falando sobre filmes e séries. Vamos fazer um episódio só sobre o Ryan Gosling agora. Por favor. E se a gente tentar gostar de Ryan Gosling? Aí a gente vai ficar um episódio inteiro falando dele. Temos muitos filmes dele. Nossa, Então, super. E a gente pode, inclusive, fazer um clube dos filmes aí. Ia ser super é super maneiro. legal, dá pra discutir muita coisa. Muito. Se vocês curtirem essa ideia, vamos embora com nós, hein? E no final do episódio, eu sempre faço tipo um bate-bola. Certo. Aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser relacionado a filmes e séries, ou pode ser tipo sobre a sua vida mesmo que você quiser, tá? Pode ser tipo um filme, então. Pode ser! Eu amei. Vamos adaptar então. Adaptando o bate-bola, e aí você Certo. responde em relação a filmes. Ok. Filmes que... Eu tendo que reformular as perguntas na minha cabeça como uma grande Tata Werneck aqui. Improviso. Vai lá. Filmes que mostram que um medo valeu a pena. Enfrentar um medo valeu a pena. Nossa. Eu não sei porque eu tenho vergonha de gostar desse filme, mas Por enfim. quê? Não, mas eu tenho, não sei, porque parece errado, mas não, enfim, assim, pra mim é um grande filme. Toy Story 3. Tá. Filmaço. Filmaço. Que traz muito esse medo de ficar obsoleto, né? Aham. Então eu acho que ele é um medo que vale a pena, porque os brinquedos seguem em frente. Amei. Enfim, mas eu gosto desse filme. Amei. Bastante. Amei. Um filme que mostra que o não é importante. Eu vou me repetir, mas vou falar de La La Land, que Ok. você, enfim, precisa melhorar a sua educação Veja. cinematográfica. Veja. E não vou mais dar detalhes, enfim. Não Ótimo. são importantes nesse filme. E um filme que mostra que um sim muda tudo. Olha, eu não vou falar assim de um... Eu mudei um pouco. Tá. Teve aí uma corrupção da sua pergunta, mas eu fiquei lembrando... Você conhece o Tarantino? Sabe os filmes dele? Com Ok. certeza. Eu não sou tão desprovida de inteligência Não, cinematográfica, graças a Deus. Não, só pra confirmar. Não, sim. É porque ele se permitiu fazer algumas coisas em dois filmes que eu acho sensacionais. Bastardos Inglórios, você assistiu? E Era Uma Vez em Hollywood. Aham. Ele simplesmente se permitiu mudar a história. Eu acho que esse sim que ele se deu, assim, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, eu acho que muda tudo, porque, pelo menos esses dois filmes, eu fui esperando ver o que historicamente aconteceu, e aí, enfim, não foi isso que aconteceu no filme. Só que é tão bom, né? Tem ápices tão bons esses dois filmes que eu acho que... Que poderiam enfim, ter sido a história. que poderiam ter sido a história. Foi um sim que ele se permitiu que mudou tudo, que eu, Sim. enfim, gostei. Muito. Um filme que retrata uma dúvida. Não sei porque eu tô com esse filme na cabeça agora, mas não é exatamente um filme de dúvida. É um filme forte. Você assistiu A Procura da Felicidade? Eu amo. É um pouco das dúvidas, tipo, se você vai conseguir alguma coisa na sua vida, né? Se vai dar certo. Enfim, ele me veio na cabeça, assim, de... Putz, Nossa, sim. filmes fortes, assim. Um filme que traz uma tentativa do dia a dia. Tentativa do dia a dia me remete àqueles filmes de looping temporal. Aham. Então, Feitiço do Tempo, A Morte Te Dá Parabéns,
O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. São filmes de loop temporal que falam um pouco sobre essa tentativa aí de formas como a gente pode refazer as coisas do nosso dia e reorganizar as nossas coisas. São filmes interessantes. Um filme que faz a gente acreditar na vida. Eu vou me repetir de novo, mas acreditar um pouco na vida assim, porque a mensagem do filme é muito bonita. Acreditar na humanidade, em continuar, né? Em um filme sobre esperança. Devoradores de Estrelas. Esse nome é péssimo, eu acho que não foi uma boa tradução pro filme, né? Nem pro livro. Mas é um filme que renova um pouco as suas esperanças, assim, sabe? Faz você acreditar que as coisas podem dar certo. Eu acho que é um filme interessante. Amei. Anotado, vou Recomendo assistir. muito. E um filme que você ainda não tentou assistir, mas vai tentar. Todo mundo tem falhas, né? Eu tenho falhas também. Eu preciso assistir a trilogia do Poderoso Chefão. É uma falha muito grande minha. Você assistiu? Eu só assisti o primeiro. Eu tenho todos os filmes em casa, mas eu não peguei, assim, não engatei, sabe? Perfeito. Então eu vou tentar gostar do Ryan Gosling. E eu vou tentar assistir o Poderoso Chefão. Por favor. Por favor. Eu acho que o meu é mais difícil que o seu, mas tudo bem. Eu também acho. É só pra confirmar, você assistiu o Poderoso Chefão? Assisti. Os três, ok. Assisti. Ok. Não é? Tem uma... Eu gostava bastante dessa vibe, assim, de filmes. Hoje eu tô numa coisa de gostar de filmes que são mais reflexivos, sensíveis. Certo. Mas antes eu assistia filmes que são mais impactantes, assim, sabe? Mais potentes. Entendi. Mas aí acho que também eu fui dando uma enjoada, né? Acho que a gente tem as nossas próprias A gente vai temporadas. mudando, assim. Inclusive nas séries, né? Nossa, a época de Friends, que você fica, só quero assistir sitcom. E aí, o momento que você só quer assistir A Casa do Dragão, assim, né? Entendi. Tem essas. Mas não sei, a gente tem às vezes temos empolgações, assim, que a gente vai e aí depois passa. Sim. Por exemplo, eu tava super empolgado pra Stranger Things Sim. até chegar a quinta temporada. Assim, nossa, quinta temporada. Não assisti nenhum episódio ainda. Não acredito! Não assisti. Eu assisti só até a quarta e não continuei. Eu falei, deu uma preguiça, assim. Tipo, mas enfim, são fases. Sim. Vai passar, eu vou assistir. Não, assiste, Tá por lá. favor, porque eu preciso fofocar sobre. Você gostou ou não gostou? Eu sei que deve ter um pouco de polêmica aí que eu vi na internet, mas eu não fui muito a fundo, assim, pra descobrir. Eu gostei do final de Stranger Things, assim, eu achei que foi um final bom, mas achei que faltou tanto da série em si, assim, nos episódios finais, assim, sabe? Certo. Já senti que tava uma coisa meio... Esgotou a criatividade do universo Entendi. da série, assim. Quando estreou Stranger Things, eu vi, quando eu fui ler, até quando eu assisti, assim, como se aquele seriado fosse uma representação da falta de criatividade do mundo, né? Porque ele resgata tantas coisas das outras séries dos anos 90 e fala assim, nossa, isso aqui é o ápice do fim da criatividade, é assim que chegamos. Mas deu pra assistir, foi bacana. Eu Mas gosto. vamos ver o final, como vai ser. Vamos, Ainda não você assisti. me conta depois. Vou deixar. Obrigada pela sua participação. Agradeço o Eu convite, amei, Lu. foi muito gostoso. Coloca suas redes aí pro pessoal te seguir se você quiser e tudo Sim. mais. Tem o Instagram mais ativo, que é Felipe Daun, Felipe D-A-U-N, tudo junto, simples assim. E tem um site de cinema, que enfim, nem contando a história aqui, mas tudo bem. É verdade, conta. Não precisa. Na verdade, esse site ele é de uma amiga minha que se mudou e ela foi morar fora, eu fiquei cuidando dele e eu tinha os meus projetos antes, e aí que eu abandonei e acabei ficando só com o site. Mas o site chama CinemaUp. Então é cinemaup.com.br, CinemaUpBR no Instagram. E basicamente é um site de críticas, né? Agora tem mais uma amiga que já há alguns anos já colabora, então nem sempre sou eu que escrevo, a maioria na verdade é ela. São bem pontuais assim que eu que escrevo, mas é um projeto assim, um hobby que eu levei muito a sério, enfim, tá seguindo ainda. Adorei. Chama CinemaUp. Amei, vou acompanhar vocês. Adorei. Obrigada, muito obrigada pelo pela sua convite, Lu. participação. Eu espero que vocês tenham curtido muito e a gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.